a sua manifestação. O nosso processo, você tem 15, 20 minutos, o que achar conveniente, e logo depois abriremos os questionamentos dos participantes dessa nossa live. Muito obrigado mais uma vez e um forte abraço por lhe rever. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Caiu? Caiu. Ele está retornando só um instante. Está reconectando. Voltei aqui, alguma coisa aconteceu aqui, Benito. Enfim, estou de volta. Vocês me escutam? Sim. Estamos escutando. Então, primeiro, prazer enorme estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a todos vocês, dizer que é uma honra estar participando desse encontro. Desculpas, eu acho que eu desmarquei uma, duas vezes, enfim. Então, agradecer muito aí a paciência de vocês e esperar essa oportunidade. Eu vou tentar falar menos que 15, 20 minutos. Acho que eu queria fazer umas considerações de ordem mais geral e depois entrar no tema específico do setor de TI. Mas, do ponto de vista de ordem mais geral, eu acho que todos que estamos aqui temos a exata e perfeita compreensão do momento difícil por que passa a cidade, enfim, pela tragédia que a gente vem vivendo sob o ponto de vista de gestão e de percepção da cidade. Eu acho que a gente vive uma... Eu não vou perder aqui muito meu tempo criticando o Crivella, não, mas acho que esses comentários são relevantes e importantes, mas a gente vive um apagão de capacidade de gestão e um apagão de narrativa, de capacidade de venda da cidade. Essa questão de percepção, ela não é irrelevante, quando a gente fala das possibilidades de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Fazem uma enorme diferença. Eu tenho certeza que, apesar de todas as dificuldades por que passa o Brasil, essas dificuldades não são recentes, mas eu tenho absoluta convicção de que nós continuamos uma cidade viável, de que os recursos que existem hoje na prefeitura são suficientes para se fazer aquilo que a cidade precisa, aquilo que a cidade merece. É possível reorganizar as finanças municipais, é óbvio. Não me refiro aqui a ter uma capacidade de investimento enorme ou de grandes intervenções, até porque o ambiente econômico não é nem tão propício para PPPs e concessões como nós fizemos bastante nos meus 2 mandatos, mas eu tenho convicção que, enfim, aquilo que eu vou usar uma expressão aqui, botar a prefeitura para funcionar, botar a cidade para funcionar é muito importante, e é muito possível. Então, eu diria assim, tentando usar uma linguagem do setor, será um governo menos hardware, mais software. Acho que a gente conseguiu construir uma tecnologia, uma infraestrutura ao longo dos últimos dos 8 anos em que eu fui prefeito, que ainda não foi utilizada na sua plenitude, sob todos os aspectos. E que, portanto, é possível com gestão, com capacidade, com possibilidade, com conhecimento, com capacidade de articulação política, que é um fator bastante relevante, a gente pode mudar essa realidade. O grande desafio nosso, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não quero aqui ainda entrar no campo TI, mas acho que o grande desafio hoje, sob o ponto de vista econômico do Rio, é ter a clareza de que setores são aqueles em que a gente pode estabelecer batalhas, lutas, ter políticas de incentivo, de atratividade e ser bem-sucedido. Então, toda vez que a gente fala do Rio, a gente fala de óleo e gás, a gente fala de turismo, a gente fala de economia criativa, de eventos, disso, daquilo, cultura. Mas eu acho que tem me parece que tem um setor
né, que o Rio, pelas próprias características da cidade, enfim, que tem um bem público muito importante, que tem uma capacidade muito grande com centros de conhecimento, institutos de pesquisa, universidades. Eu acho que o setor de TI, né, olhando o mundo que a gente está cada vez mais vive, eu acho que o Benito disse aqui, essa deve ser o terceiro, quarto encontro que eu participo com vocês, mas a grande verdade é essa: cada reunião que eu participo, a importância do setor de vocês, o protagonismo do setor de vocês na economia, no mundo, aumenta, né? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que existe um conjunto, eu reconheço, acho que a gente fez algumas coisas no meu primeiro mandato, mas muito aquém daquilo que se pode fazer, né? E eu não vou aqui ficar me expandindo sobre os motivos para isso, né? Então, eu queria aqui colocar assim 3 propostas chaves, né, que eu acho que a gente tem que usar para o setor. Primeira é uma proposta muito centrada no que eu chamaria aqui de qualificação para empregar na economia criativa e no turismo, né? A gente formar e capacitar com qualidade 100 mil profissionais. Eu acho que o setor de TI tem um papel grande. A gente pode buscar aí parcerias com instituições públicas, privadas, nessa coisa de desenvolvimento de software, design, mídia, né, e prestação de serviço turístico. Então, acho que tem um papel importante aí. A segunda linha que eu defenderia aqui, de novo, eu não vou me estender para que depois a gente possa debater e esclarecer, mas respeito a criar, né, no Rio, o maior polo de incubadoras e aceleradoras de novas empresas da América do Sul, né? Assim, tem uma coisa né, que vinha desde o plano estratégico lá de trás, que é tornar o Rio a melhor cidade para empreender e inovar, né? Então, a gente quer fortalecer muito essa coisa de um polo de incubadoras e aceleradoras de novas empresas, ou seja, mais, inclusive com ativismo governamental, né? Todas essas propostas com ativismo governamental. Por exemplo, recuperar o campus da Gama Filho, pegar uma área no Porto Maravilha, né, para transformar numa espécie de centro de desenvolvimento de tecnologia e inovação, né? E aí nos setores chaves da cidade: energia, saúde e logística, né? Que acho que são setores que a gente tem como muito importante. Tem uma coisa no campo aí das startups, que a gente sabe que todas as cidades pelo mundo querem ser hub de startups, enfim, mas eu acho que o Rio pode ter, né, um papel muito importante em 2 áreas aí, né? Essa coisa de energia, fontes renováveis, limpas, mas também com utilização de tecnologia para diminuição de desigualdade social ou enfrentar os desafios com tecnologia no campo da desigualdade social. Então, transformar essa área na Gama Filho ou ali na região do Porto Maravilha no maior polo de novos empreendedores do Brasil, né? E a terceira linha, eixo que a gente está trabalhando aqui, é a cidade ser uma referência em soluções inovadoras e de tecnologia de sustentabilidade, né? Vou chamar aqui de GovTech, mas é um pouco algo que eu acho que a gente fez com muita força nos nossos 2 primeiros governos. Acho que o centro de operações é um pouco uma espécie de centro em que se reúnem toda a utilização dessas ferramentas de tecnologia para se governar melhor, para se acessar melhor, mas eu acho que a gente pode inovar ainda mais nisso. A gente vive um momento muito desafiante, né, em que se discute, quer dizer, acho que o Benito disse aqui, temos que fazer essa reunião por Zoom e não num café da manhã. Não sei se a gente tivesse, acho que a gente teria já condições hoje de fazer um café da manhã, mas se tornou uma ferramenta cômoda, prática, a gente fazia essa reunião por Zoom. É mais barato, a gente engorda menos e perde menos tempo. Então, eu não... Perdão, entrou uma ligação aqui. A gente perde menos tempo, engorda menos, é uma ferramenta mais barata e que substitui com perfeição, no caso aqui, o encontro presencial. Claro,
Tem coisas que a tecnologia não substitui, mas que formas novas são essas que nós vamos ter que encontrar para, inclusive, governar a cidade, né? Enfim, que mecanismos e instrumentos de tecnologia a gente pode desenvolver para tornar o governo mais eficiente. De novo, eu busquei fazer isso muito no meu primeiro mandato, né? Então, assim, nessas 3 frentes, eu quero retomar o programa Force Office, trazer parceria com organizações nacionais, sei lá, você tem enfim, vocês, tem o Comitê pela Democratização da Informática lá com o Rodrigo Baggio, o Brascom, enfim, tem uma série de programas, ITS Rio, Meu Futuro Digital, quer dizer, tem empresas internacionais que a gente pode atrair para isso, né? Temos que trazer o Rio virar o maior polo de programadores, desenvolvedores de games. A gente sabe que essa é uma área que cresce muito, isso a gente atrai a juventude, né, que está distribuída aí pela cidade. Né, a gente fazer uma agenda objetiva de eventos setoriais, eu acho que aí a parceria com vocês vai ser muito importante, ou seja, incluir eventos de tecnologia como parte do calendário da cidade. Né? A gente precisa conectar, atrair novos investimentos. E tem uma tarefa aí que é o aumento do tráfego da rede da cidade. Né? Vamos pegar aí junto ao CGI, enfim, introduzir na cidade novos pontos de troca de tráfego. Né? E aí, de novo, vamos pensar no Parque Tecnológico da UFRJ, a PUC, Porto Maravilha. Né? Para a gente ter uma ideia, a gente sabe que hoje o Rio São Paulo tem 5 vezes mais que o Rio. Né? Então, enfim, são algumas ideias aí que a gente tem. Sei que tem desafios em relação à questão da tributação, mas aí eu deixo um pouco mais para discussão aí com vocês. O que eu queria, para concluir aqui, Benito e amigos e amigas, dizer aqui para vocês é o seguinte: o Rio já errou muito nos últimos anos. Né? Em 2016, talvez mais por rejeição do que por amor, nós elegemos um prefeito que não tem dimensão da cidade, não tem compreensão do que é essa cidade, um prefeito que eu imagino de difícil interlocução, de péssima capacidade de gestão. E me desculpem aqui, eu falo como parte interessada, em 2018, na onda da inovação, da renovação, nós elegemos isso que está aí, provavelmente, deixando de ser governador hoje. Né? E a gente não pode mais apostar na incompetência ou num farsante. Né? Então, são esses os motivos que me levam aqui a colocar minha candidatura para a gente botar a prefeitura para funcionar. Eu diria o seguinte, Benito, aqui tem um cara mais experiente hoje, mas que aprendeu com seus erros. Né? A gente não só acerta, acho que a gente acertou mais do que errou, mas errei também. E que está mais aberto para ouvir, para escutar e para dedicar mais tempo. Eu acho que é isso que eu disse aqui, menos hardware, mais software para a cidade. Então, estou aqui à disposição de vocês para questionamentos, indagações e pleitos. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Eduardo, uma das questões mais importantes que a gente avalia hoje é que uma falta importante que tem o Rio de Janeiro é a articulação. A gente vê que isso não é um problema de hoje, né? A gente sempre teve muita dificuldade de articular os vários atores para que possam, em conjunto, trabalhar para um objetivo definido em conjunto também. Então, para nós é muito importante poder imaginar que esse diálogo seja retomado. Eu diria que hoje a gente não tem diálogo em esfera alguma, nem municipal, nem estadual, nem federal. Os diálogos se esgotaram. E o que ocorre é que o diálogo é uma questão fundamental. Precisamos que as pessoas se articulem, que as instituições se articulem. Nós temos uma realidade. Metade das empresas do Rio de Janeiro ou foram embora ou simplesmente sumiram na área de TI. Nos preocupa muito que se coloque todo o foco em startups, embora a gente ache muito importante, porque startups é a renovação da própria economia, mas estamos esquecendo sempre as empresas maduras. Eu me lembro que logo que você assumiu o seu mandato,
nós tivemos uma reunião ali no prédio da prefeitura em que a gente já colocou essas questões, que era muito importante que a gente pudesse articular. E realmente tivemos uma excelente articulação com o seu secretário de Desenvolvimento Econômico, com sua secretária da Fazenda, com o secretário de Ciência e Tecnologia. O diálogo era ótimo. E com você também. Você participava e você estava ali firme. Então, o que a gente entende é que isso é muito importante. Nós nos deparamos com um momento muito crítico, porque a questão da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ter um papel muito estratégico para o Rio de Janeiro. Nós entendemos que nós temos que investir na proteção de dados para que nossas empresas tenham um atestado de competitividade que as coloque na frente desse processo. Nós estamos muito atrasados em tudo, mas nós continuamos tendo aquelas variáveis fundamentais. Nós temos capacidade intelectual, temos, mesmo com menos empresas, tem empresas maduras, de muitos anos, e nós precisamos realmente articular isso tudo para poder tocar para frente. Eu acho muito importante que se abram novas frentes, mas a gente sempre insiste que nós temos muitas frentes que acabam não sendo utilizadas. Muitas vezes, a gente sabe que contar com recurso financeiro da prefeitura é muito difícil. A prefeitura não passa por momentos que possa se imaginar que, ao menos nos primeiros anos, possa se contar com apoios de fomento, de financiamento. Mas uma boa articulação, um bom debate, um bom esquema aberto, realmente vai ser muito importante para motivar as empresas a retomar o seu esforço de participação nessa recuperação da nossa economia. Esse era um ponto que eu queria te colocar. Benito, olha, eu só queria fazer uns comentários. Primeiro, enfim, se eu já fazia diálogo, agora eu vou fazer mais ainda. A gente vivia ali em 2009, 2010, e no período do meu governo, um momento em que a gente conseguiu trazer a esperança de novo para o Rio. Então, você tinha, e muito por mudança de percepção, você tinha um afluxo enorme de empresas querendo se instalar no Rio e tal. Então, se ali eu já buscava ser carinhoso desse momento de crise, em que, como você disse, as empresas ou já se foram, estão indo, eu vou ter que, aí, com todo carinho, puxar muito saco, muito tapete vermelho. Vou até sofiscar o meu portunhol aqui para poder me falar sempre com você em pé de igualdade. Me perdoe aqui a brincadeira. Tem uma experiência que eu vi nos últimos 4 anos, Benito, que foi ter ido para o setor privado, ter assumido como executivo de uma empresa grande da América Latina. Então, tem uma coisa também de perceber hoje com mais clareza do que eu percebia nos meus 2 primeiros mandatos, de como a vida do setor privado é dura, de como os governos... Então, acho que a gente tem que ter em parceria com você, e aí eu reforço aqui o tema das empresas maduras, a gente tem que ter um plano para segurar e um plano para retomar. Isso tem que ser feito em parceria com vocês. Então, eu misturo tudo isso nessa coisa do diálogo, do encontro, porque a gente vai ter que ser muito proativo. Claro, tem uma mudança de percepção, a gente sabe a importância dessa mudança de percepção, mas vamos ter que, em paralelo com a mudança de percepção, ser muito proativo na reconquista e consolidação da presença dessas empresas aqui. Bem, eu gostaria de pedir abrir a palavra. Quem gostaria, levanta o braço aí que vai falar. Tem uma lista aí no grupo. Já tem uma lista, aí. Levanta o braço é maldade, ô Benito. Ele não parece um cara de tecnologia, pô. Levanta o braço é coisa de sala de aula. Eu fui a primeira inscrita, posso falar? Vai ajoelhar a gente. Pode, Maria. Sempre pode falar. Gostaria muito de agradecer ao Benito. Todo ano ele faz isso, todo ano não, todo o processo eleitoral ele faz isso e é de uma importância enorme para o nosso setor e eu parabenizo por essa perseverança. Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, que já foi nosso prefeito e a gente fala dessa forma. Gostei da sua listagem. Eu sou presidente da CESP, você não
não era presidente, na época que eu não era prefeito, na época que eu era presidente, mas a nossa parceria com o Forsoft foi sensacional e toda a sua lista é bem pertinente ao que nós defendemos. Então, eu acho que é importante defender isso. O que o Benito falou, eu iria além. A questão das empresas maduras não é exatamente a questão das empresas maduras. Quando a gente incentiva uma startup, quando a gente incentiva a união com a universidade, isso é extremamente necessário. Mas se uma empresa surge aqui com alta tecnologia, com alto preparo, e quando ela se torna robusta e começa a faturar muito, ela opta por sair daqui, isso é uma questão importante a ser debatida. Por acaso, as empresas que estão aqui são aquelas que perseveraram, que estão aqui ainda assim. Mas os motivos podem ser até sentimentais, porque, sem dúvida alguma, a nossa cidade não é qualquer coisa. Então, é muito difícil sair do Rio de Janeiro, né? Quem ama isso aqui. Mas, quando você vê que, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, cobra, em tecnologia da informação, 2,8% de ISS, ela não precisava cobrar isso, ou não. Né? Por quê? Todos os setores ela cobra 2,8%. Uma empresa que prefere ficar no Rio de Janeiro, que cobra 5%, ela está abrindo mão. É muito amor à causa. É muito amor à causa. É muito amor à causa, definitivamente é. Quando a gente debateu isso em alguns momentos com alguns secretários de Fazenda, eles nos pedem evidências de que as empresas daqui do Rio estão saindo para irem para outros estados ou para outras cidades. Essas evidências não são muito fáceis de se obter. E eu explico por quê. Porque as empresas não fecham suas unidades aqui no Rio de Janeiro e vão para Santa Catarina ou São Paulo. Elas diminuem. Elas reduzem o pessoal. Então, você não vê a empresa acabar aqui. Você simplesmente diz, é a crise. A gente põe a culpa na crise, mas a gente não está enxergando o que está por trás disso, que é, na verdade, uma migração de recursos, de empregos para outros estados e outras cidades. Então, se a gente não debate essa questão do imposto, a gente vai continuar investindo em inovação, em startups, e essas startups, assim que crescerem, como foi o Peixe Urbano, como é a Estônia, elas vão embora. E a gente vai achar que o problema é a crise, é a violência. Tem que ser muito ingênuo para pôr a culpa na violência, com uma diferença tributária dessa ordem. Então, eu estou reforçando o ponto de vista do Benito, de que é preciso ver isso. E, no caso, quando a gente fala das empresas maduras, são aquelas que têm amor à causa. Que ficaram. Eu tô aqui... Assim, eu estou até aqui com as alíquotas todas. Tal. Esse é um tema que eu te confesso que eu sempre tive muita dificuldade de... Eu busquei não aumentar impostos, mas fui muito... cirúrgico na coisa de redução de alíquotas e para determinadas coisas. Mas são, claro, levando em consideração a dificuldade do momento, uma discussão que eu estou aberto, tá? Agora, de novo, tem que me convencer muito. Bem, São Paulo é um bom argumento. A gente ouve isso de todos. A gente já te convenceu. A gente já te convenceu uma vez, só que a Câmara acabou não votando, né? Verdade. Bom, é verdade, eu mandei uma vez já isso. Você já mandou o projeto chegou a passar em primeira votação. Você lembra? Esquecido, Benito, é isso mesmo. Aí, tá vendo? Pronto. Você já tomou. Você já fez. Você sabe que eu estou sendo lembrado, graças a Deus, né? Eu tenho pessoas que gostam de mim aí pela cidade, elas me lembram, às vezes, boas coisas que eu fiz. Pois é. Obrigado, Benito. O projeto foi muito bom e nós não conseguimos. Vamos olhar esse de novo. Eu acho que a gente tem um processo de novo. Eu acho que é muito importante. Né? Esse é um setor que eu quero entrar na porrada com São Paulo, no bom sentido. Né? Quero brigar, quero ser o principal, quero ser o maior do Brasil. Então, assim, vamos olhar com muito carinho isso e se Deus quiser, vamos tomar as medidas necessárias para isso. Assim, é um pouco, uma coisa meio frágil, ampla demais o que eu estou me comprometendo aqui. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter um to-do list, tá? Eu tenho insistido nisso.
né? Você tem setores da nossa economia, setores de representação de atividades econômicas que tem que ter to-do list, sabe? Para a gente sentar logo e, sob nova administração, vencer alguns obstáculos aí que se colocam a tempo demais, mais do que necessário e aceitável. Mas obrigado, Maria Luísa, desculpa, pelos seus comentários aí. A segunda pergunta é do Aranha, do nosso companheiro. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade que o Benito está dando. Vou falar um pouco em nome da Amprotec, que eu sou conselheiro e acabei de deixar a presidência da Amprotec agora. E no seu planejamento, eu não quero ensinar padre a rezar missa de forma nenhuma, mas eu estou junto com a RedeTech, a LERJ, etc. Nós estamos preparando um evento que a FAPERJ aprovou para ser feito em março do ano que vem, para capacitar os prefeitos e secretários a como utilizarem as ferramentas de desenvolvimento local para poderem conseguir construir essas ideias das cidades inteligentes, dos ambientes de inovação, que na realidade são ambientes. Esses ambientes, eles não só estão com as startups, como estão com as grandes empresas. Quer dizer, é um conjunto. É necessário que essas coisas funcionem de forma articulada. E para poder olhar isso, a gente tem que ver o que o Benito falou sobre articulação. Quer dizer, na realidade, quando se pensa a região inovadora, a cidade inovadora, a gente tem que estar pensando nas secretarias trabalhando de forma articulada, porque, na realidade, não é um plano de tecnologia, é um plano, às vezes, urbanístico da cidade. Quer dizer, se eu não penso na cidade de uma forma urbanística, para que ela seja uma startup nation, tipo Israel, qualquer coisa desse tipo, não adianta a gente ficar fazendo coisas aleatórias ou isoladas. Quer dizer, é um todo, é um conjunto de atores, como alguns lugares estão fazendo, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, etc. Agora, Pernambuco, quer dizer, eu acho que o Rio de Janeiro, e espero que as outras cidades do estado também consigam utilizar dos mesmos princípios, se desenvolvam para competir como cidades internacionalmente. Então, eu acho que a ideia é ótima, mas eu queria reforçar a posição do Benito quanto à relação à articulação, posição da Maria Luísa com relação a que não é só startup ou isso ou aquilo, ou universidade ou qualquer coisa desse tipo, mas é um todo, é uma relação dessas coisas todas. E a mudança é essa, é uma mudança de intersecretarias. Eu não sei como se pode fazer uma gestão desse tipo, que isso é difícil. Eu sei que isso é difícil. Na verdade, acho que é muito mais uma coisa cultural, né? Também. São conceitos que essa coisa de intersecretaria, transversal, é isso mesmo. É uma coisa de cultural. A gente vai ter que repensar a maneira como é que a gente governa, né? Esse é um esforço que eu já fiz nas minhas primeiras gestões, né? Eu me lembro de uma palestra que eu dei lá no Google Zeitgeist em 2013. Eu chamava de polidigitocracia, né? Partindo da premissa que, nesse mundo digital, a ágora é esse espaço aqui que a gente está conversando, é o celular que a gente tem, né? O smartphone que a gente carrega. Então, assim, eu acho que tem, nesse campo de cidade inteligente, a gente foi muito premiado na época, inclusive. Né? De novo, era aquela história, eu sempre dizia isso, não é porque o Rio era mais sofisticado, mais tecnológico que Londres, Paris, não, né? O Estocolmo, né? Mas assim, os avanços na cidade foram notados e significativos, né? A gente passou a ser referência em alguns campos. E aí eu volto para o tema da grande empresa que você disse também, tem que ter a incubadora, a startup e tal, mas essa coisa da grande empresa é fundamental. O centro de operações nós montamos com grandes empresas. Eu quero lembrar, gente, o Google estava abrindo o escritório aqui no Rio em 2013, 2014. Né, ali ao lado da Estácio, na Presidente Vargas. E aí o mundo desabou aqui para a gente. E aí tem uma coisa de percepção, viu, Maria Luísa? Essa história do ISS não impedia que o Google tivesse tomado a decisão de vir para cá, e a percepção que se mudou ali do Rio a partir de 2013, protestos, a violência retoma, enfim, os caras foram para São Paulo. Então, acho que tem desistiram de recuperar aquela casa que tem ali ao lado da Estácio, em plena Presidente Vargas, frente ao prédio dos Correios.
Então, assim, eu acho que tem um esforço. Nós somos um ambiente, né? O bem público no Rio é um ambiente muito mais favorável a essa indústria de vocês do que é, por exemplo, São Paulo, né? Então, assim, de novo, são reflexões aqui. Eu só queria mesmo deixar uma observação para depois os outros poderem fazer as perguntas, porque eu acho que naquela época, quando se falava em cidade inteligente, quando a gente ganhou os prêmios, era uma ideia. Então a gente conseguiu ter uma boa ideia e ganhar o prêmio. Agora as coisas mudaram muito, inclusive em termos de legislação. Hoje existe uma nova regulamentação de inovação, existe uma série de outras coisas que podem ser feitas, muitas novas tecnologias, quer dizer, mudou muito. E depois de pandemia, então, as coisas vão mudar muito mais. Quer dizer, a velocidade, o que aconteceria em 5 anos, vai acontecendo em 2, 3, 4 meses. Então, eu acho que o conceito da cidade vai ter que ser muito interdepartamental, muito intersecretarial e com um planejamento só. As coisas aleatórias, isoladas, falando de casinhos, eu acho que não vão resolver para a cidade como um todo. Era só o que eu tinha que falar, tá? Obrigadão. Perfeito, Aranha, perfeito. Te agradeço. Prefeito O aí. Márcio Girão é o próximo. Bom dia a todos. Parabéns, Benito, pela iniciativa. Parabéns, Eduardo Paes, nosso prefeito. Ainda hoje eu vinha com a minha esposa da Barra da Tijuca, onde eu moro, estou aqui no centro, e vinha vendo as obras que o senhor fez pela cidade. E vinha comentando que o senhor foi um grande prefeito. Não tenho dúvidas. Muito obrigado. E torcemos para que o senhor continue cada vez com essa disposição de melhorar a nossa cidade. Eu vou trocar um pouco o ponto de vista do que está sendo discutido até agora, o prefeito Eduardo, no sentido de que o senhor pode fazer uma lista de intenções, que mais ou menos é o que a gente às vezes conversa aqui. O senhor fez sugestões sobre investir nisso, startups, empresas maduras, tributações, tudo isso é muito importante. O problema é o seguinte, essa lista de intenções, ela depois, se não tiver uma continuidade nos 4 anos do seu mandato, elas não servem para nada, só para a gente discutir na próxima vez que o senhor estiver aqui. Então, eu vou fazer uma sugestão, é o seguinte, a TI para o Rio de Janeiro é muito importante, para o mundo é importante, mas em especial, o Rio já foi a capital da tecnologia de informação no país e era por direito e porque era mesmo. Eu hoje sou vice-presidente da Confederação Nacional de TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, da qual a FENAINFO faz parte e o Sindicato do Rio é parceiro da FENAINFO, da Federação de Informática. Então, a nossa Federação de Informática, mais a Federação Febratel de Telecomunicações, mais a FENINFRA de Rede, a Febratel une as grandes operadoras de telecomunicações, hoje temos uma confederação. Então, eu posso dizer o seguinte, o que vai fazer mesmo essa lista de intenções virar realidade, virar programa estratégico, depois com ações operacionais, de fato, é que a sua Secretaria de Desenvolvimento, de Ciência e Tecnologia, seja lá de que for, cuide da tecnologia, esteja capacitada na sua direção, ou então ao seu lado, uma pessoa que tem uma visão e um projeto de TI. Então, esse projeto ele tem que ser construído. Nós não vamos construí-lo agora elencando... Tudo que a gente falou é importante, não tenha dúvida, mas isso, se não fizer parte de um projeto estratégico para o Rio de Janeiro, que envolva a TI de fato, unindo as universidades, unindo a FINEP. Eu fui diretor de FINEP até o final do governo Temer, diretor de inovações. E a gente recebemos a FAPERJ lá num projeto de integração entre a universidade, as grandes universidades cariocas e as empresas, por exemplo. Isso alavanca muito. Hoje, toda a inovação é feita na base de empresas de base tecnológica, que, em geral, nascem nas nossas universidades. Então, a minha sugestão, para não tomar muito o seu tempo, é que, na nomeação do seu secretariado, na nomeação do seu staff, tenha uma visão de TI muito clara, que o senhor escolha aqui, nós estamos dispostos, como sindicato e outras entidades, a ajudá-lo nesse aspecto. De fazer reuniões permanentes conosco, que tem uma pessoa que tem essa visão de que a TI pode ser um instrumento fundamental para o desenvolvimento de nossa cidade e, por consequência, do nosso país. Essa é a minha sugestão, prefeito. Perfeito. Obrigado, agradeço muito. Obrigado, primeiro, agradeço pelos elogios e pela sugestão. E é isso mesmo. Acho que combina um pouco com o que foi dito anteriormente, né? Isso tem que ser pensado e perseguido. Por isso eu insisto aqui, e aí talvez vocês como entidades, é um pouco essa coisa do to-do list, né? Eu acho que tem uma característica minha como gestor,
né? Primeiro, eu acho que um bom governante é aquele que tem capacidade de articulação política e seja um bom gestor, né? Nem só um, nem só o outro. Né? Eu tento juntar as características, mas uma característica minha como gestor é de ser um sujeito absolutamente neurótico e persistente, de ser um belo assessor dos meus secretários. Eu crio as condições para que eles possam executar aquilo que a gente planejou em conjunto. Então, ter essa clareza, né? Eu te confesso que eu venho aqui muito mais, quando a gente faz um conjunto de propostas aqui, eu preferia muito mais sentar o meu traseiro aqui e ouvir vocês 2 horas do que ficar eu tentando explicar para vocês o que eu quero fazer com essas áreas. Né? Mas, enfim, tem um certo modelo de, olha, presente em 10 minutos, quais são as suas propostas. Né? Então, assim, é muito importante que vocês aí, como um conjunto de instituições, eu não estou pedindo só para mim, mas tenham clareza também do que é isso que a gente precisa, do que é isso que a gente quer para o Rio voltar a ter esse protagonismo. Vale observar, Eduardo, que você teve excelentes secretários de Ciência e Tecnologia, viu? Que foram muito abertos ao diálogo. Aliás, você tem uma equipe que a gente conseguiu conversar bem. Isso foi muito bom. Próximo teremos mais ainda. Agora eu estou muito mais ouvindo. Eu ainda falo de Maricá de vez em quando, mas eu estou mais ouvindo. Tá bom. Escuta, o próximo é o Paulo Millet. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Paulo Millet, eu sou um dos diretores da TI Rio, da Rio Info, da Rio Soft, e estou nessa área de TI há mais de 45 anos. Fui do CERPRO, saí há 30 anos atrás para tocar em empresa privada na área de gestão de tecnologia e, nos últimos 20 anos, educação à distância. Estou mergulhado nesse assunto até a raiz dos cabelos. Eu tenho uma proposta assim, bem objetiva para você incluir no seu programa de governo. Inclua a palavra conectividade na primeira linha, no topo da lista. Conectividade para os 6.700.000 cariocas que moram aqui. Todos têm que ter conectividade de alta velocidade, de alto e de preço baixo. Isso aí, com a sua capacidade de articulação, você reúne as operadoras, reúne o governo, vai no ministério, vai aqui, diz, ó, a CUFA está com um projeto maravilhoso, tem gente com projeto aí, é para os primeiros 6 meses. Por que isso? Isso é uma tecnologia habilitadora para o seu programa de educação, para o seu programa de saúde, para o seu programa de trabalho, para o seu programa de mobilidade. Todos os seus programas vão depender disso. É primeiros 6 meses, na largada. O Google meteu lá um balão estratosférico em Gana para fazer Wi-Fi. Tem gente, tem soluções estão aí. A pandemia acelerou tudo, como o Aranha disse. Nos 3 meses foram 5 anos. Então, não vamos perder essa chance. A parte de impostos é importante, a parte de atrair empresas, mas isso aí vai viabilizar emprego, negócio, trabalho para todo mundo. Então, a tributação para a área de TI pode ser 0, porque vai atrair um monte de gente para cá para fazer negócio. Conectividade 100%. Minha proposta é bem objetiva. Obrigado, Paulo. Anotado aqui. Toda a razão. Inclusive, você falou para 6,5 milhões de cariocas e principalmente esse da rede pública de ensino, né? Está vendo aí que a desigualdade só está aumentando. Os meus filhos estão tendo aula todo dia e os filhos dos mais pobres não estão. Eduardo, tem uma coisa, o nosso companheiro Paulo Millet, que falou antes, é um pioneiro na educação à distância, tem muitos anos tentando nessa pedreira, né? E a gente sempre tentou mostrar que nós podíamos ser um excelente aliado na difusão digital, na sociedade digital, que precisa de conhecimento, precisa de informação. E a gente está disposto a trabalhar juntos para elaborar um projeto que possa ser viável para poder chegar aos estudantes que realmente, sem esse tipo de suporte, não tem. Eu acho que se uma coisa a pandemia colocou à tona foi a desigualdade, né? Ou seja, a desigualdade digital, quando você percebeu que metade da população não chega perto de nada disso, né? Isso todo mundo achava que todo mundo estava conectado e tal, como o Girão falou, e não é verdade, né? Então temos que investir muito nisso, né? Muito razão. O próximo inscrito é o nosso companheiro Alberto Blois. Benito, muito bom dia. Eduardo Paes, muito bom dia também. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Sou Alberto Blois, sou vice-presidente aqui do TI Rio, da diretoria do Benito.
participo da direção da RioSoft e sou o diretor-geral do Rio Info. A gente acabou de realizar na semana passada. Eu tenho alguns comentários, Eduardo, que eu acho que pega mais ou menos tudo que o resto da turma já falou antes, mas algumas coisas que são assim, muito importantes, que são nuances. O Rio Info, já desde alguns anos, a gente tem feito uma integração com o interior do estado muito grande. Ano passado, a gente fez, além do evento aqui no Rio, para 4.200 pessoas, sendo dessas aí 2.100 empresários de diversos setores, não só da TI. A gente encara a TI como uma ferramenta que gera competitividade em todos os setores, mas principalmente a gente deu um giro pelo interior do estado e fomos a 10 cidades. O planejamento desse ano era ir a 20 cidades e criar essa integração. Por quê? Uma coisa que me surpreendeu muito quando a gente começou a fazer esse giro pelo interior do estado é como que a visão da capital, né, como a visão do estado em relação à capital está degradada. Como que as outras cidades aqui no interior do Rio não enxergam o Rio de Janeiro mais como referência. Eu, em diversos locais que eu fui, as pessoas falavam assim, não, minha referência é São Paulo, eu preciso ir buscar alguma coisa, eu vou a São Paulo. Eu falei assim, mas o Rio está aqui a 1 hora e meia de distância. Não, mas se eu tiver que procurar, eu vou a São Paulo. Eu fui numa das cidades, né, e o pessoal estava comemorando um determinado dia que tinham aberto uma linha de ônibus direta para São Paulo. Então, essa perda de identidade, de referência que o Rio está tendo, é muito ruim. É muito ruim. E é muito ruim porque falta realmente uma integração do Rio de Janeiro capital com diversas cidades que estão fazendo coisas fantásticas aí pelo interior do estado. O Rio tem que assumir esse protagonismo. Então, quando a gente realiza um evento do porte do Rio Info, né, que foi gigante no ano passado presencialmente e infinitamente maior esse ano, a gente tenta colocar o Rio de Janeiro como centro das atenções, né, de todas essas cidades, como centro das atenções de todo o mundo e resto do Brasil, para vir aqui e fazer o seguinte, cara, se você não tem uma empresa aqui no Rio, mas você vem fazer negócio com as empresas e com o Rio é o ambiente para isso. Então, a gente se torna uma referência. Eu acho que esse é um grande caminho. E eu reforço muito também o que o Benito falou, né, que o mundo não são só as startups. A gente tem as outras empresas também. Quando você pensa em uma empresa que mexe com tecnologia, que tem há 30, 40 anos, existe empresa mais inovadora do que essa? Eu garanto a você que não. Em 40 anos, o que a informática já mudou em 40 anos? 3 milhões de vezes. Então, a gente tem que dar enfim, a gente tem que ter essa visão e a gente tem que pegar os ativos que já existem aqui no Rio de Janeiro, as ações que a gente tem, as atividades que a gente tem e dar força a elas. A gente tornar elas fortes, tornar elas referências, né? Ao invés de simplesmente importar. E eu só queria fechar esse comentário com uma última coisa que eu acho que vale uma reflexão. A gente passou por um momento aqui de implantação de diversos centros de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, e a gente falava assim, não sei quantos centros de pesquisa do Brasil, 90% deles estão no Rio. Isso é ótimo, mas a gente tem que ir além disso, porque centro de pesquisa não recolhe imposto, Eduardo. Centro de pesquisa não faz venda, não paga ISS. Então, a gente tem que ir além desse negócio. A gente não pode só ficar sendo essa referência, que a gente gera conhecimento e exporta esse conhecimento bruto para algum outro lugar. Se vai para São Paulo, tudo bem, está aqui no Brasil. O pior é quando sai daqui e vai para algum outro lugar, para fora do Brasil, e a gente reimporta essa inteligência. Então, não é fácil fazer isso. Enfim, eu também não tenho aqui a solução mágica, mas quando você fala assim, eu gostaria de passar 2 horas aqui ouvindo vocês, olha só, eu quero me inscrever. Eu estou dentro dessas 2 horas aí. Me chama que eu tenho 2 horas de papo para a gente conversar e passar
essa visão toda. Tá? Então, me desculpa Legal. se eu me alonguei um bocadinho. Não. Bom. Estou aqui. Desculpa não ficar fazendo comentário, todos os comentários que fazem, porque é isso mesmo. Acho que o mais importante é que eu ouvir. Bom, continuamos em aberto aqui. Como o Eduardo Paes falou, eu queria que o pessoal levantasse o braço, mas como não dá para levantar, eu tenho uma lista. Eu sou meio antigo. Olha só, mas Eduardo, eu sou da época do cartão perfurado, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa, Benito, para a gente ser objetivo, até porque a gente tinha combinado 1 hora, daqui a pouco já estamos nessa hora. O que eu queria te propor? Valia a pena, né, e com tudo que eu ouvi, eu não sei se agora, ou, enfim, depois da eleição, se Deus quiser, vencendo as eleições, né, mas acho que essa coisa de parar um tempo, sair uma coisa estruturada de vocês e a gente ouvir mais do que falar, acho que é muito importante, entendeu? Assim, para mim, já alguns toques aqui foram importantes. Que essa história do processo eleitoral é um momento de revisitar, né? Teses, tal, certezas, convicções. A vantagem de já ter sido governo é essa, né? A gente aprende. Né? O cego é o que não quer ver e burro é o que vê e não tenta corrigir. Então, eu acho que tem aí um conjunto de oportunidades importantes que estão colocados aí, que eu gostaria de ouvir. Então, assim, eu já fiz aqui algumas anotações, tal, mas eu acho que, de novo, levando em consideração que o tempo, nosso tempo já está acabando aqui, eu toparia até, eventualmente, a gente até ainda no processo eleitoral, um dia numa conversa menos formal, fora do padrão dos outros candidatos, eu ouvi um pouco mais do que falar. Ok. Contamos com a sua compreensão, eu acho muito importante. Eu relembro que você sempre esteve aberto. Pois não? Eu só queria falar, então, uma coisa, concluindo. Eu acho que, claro, como você mencionou, Benito, que às vezes o Eduardo Paes passou alguns projetos para a Câmara e não foi aprovado, ou não passou da forma como imaginava, a gente também chamar os candidatos a vereadores para eles ouvirem também o nosso lado, que eu acho importante. E aqui eu, como a CESP... Eu acho... Maria Luísa... Pode falar. Maria Luísa, nada contra, mas você é muito candidato a vereador. Vocês devem ter aí o 2 ou 3 estratégicos, né? E o importante é a gente estar mobilizado posteriormente, mobilizado de maneira republicana e com bons argumentos, né? Mas, enfim, eu acho que esse é o melhor caminho para a gente seguir. Concordo. Realmente... De qualquer forma, é bom a gente entender... Sim, claro. Não. E ter ali alguns que candidatos... entendem o nosso ponto de vista. É muito importante. Ter ali alguns candidatos que vocês acompanhem é muito importante. Bom, Eduardo, obrigada. Eu acho que dentro do combinado, você nos atendeu. Eu agradeço muito a tua atenção. Eu que agradeço, Benito. O momento é complicado, tem que correr. O período eleitoral agora é bem mais curto e o tempo de televisão também bem mais curto, tudo mais curto. Mas a vontade é que tem que ser mais longa. Pode ter certeza que a vontade aqui só aumentou. Tá ótimo. Muito obrigado. Desejamos muito sucesso. Obrigado a todos vocês aí. Grande abraço. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, amigo. Um abração. Tchau, gente.